meus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o terceiro episódio da primeira temporada de Miss Marvel, que foi ao ar no Disney Plus nessa quarta-feira, dia 22. E eu preciso dizer aqui que foi um episódio, né, longo. Vamos conversar sobre ele. E já deixo avisado vocês também, né, como eu vou falar do episódio, é uma análise com spoilers. Mas antes pra gente ir pra essa discussão, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, eu acho que o problema desse terceiro episódio não se resume só à série da Miss Marvel, mas como algumas séries da Marvel de uma forma geral. Tem gerado uma discussão, inclusive meu amigo Mimi Arouca e a Aline Diniz, ali no Falando de Nada, já falaram disso, que as séries da Marvel são filmes picotados ali. E eu sinto exatamente isso, porque, por exemplo, sentindo esse terceiro episódio aqui de Miss Marvel, eu comecei a refletir muito sobre as últimas séries que eu assisti e a forma que eu assisti elas. E quando a gente, sei lá, vai numa pré ou recebe o screener, seja pra fazer uma entrevista ou conseguir trazer o conteúdo aqui antes pra vocês, eles dão uma quantidade de episódio, e Cavaleiro da Lua e Miss Marvel especificamente, eu recebi os dois episódios. E em ambas as minhas primeiras impressões eu tinha falado que a série, ela funcionava muito com os dois primeiros episódios ali. O Cavaleiro da Lua no primeiro episódio tem uma breve introdução, mas já ali no segundo a gente começa a compreender tudo, o início de desenvolvimento da mitologia e essa chamada pra ação. E em Miss Marvel a mesma coisa acontece. O primeiro episódio é ali pra ela descobrir que ela tem poderes, e o segundo é mais pra desenvolver porque que isso acontece, ela treinar, ela começar a entender como que é a heroína, e aqui já nesse terceiro ele viria com esse real entendimento que de fato é o que acontece. Entretanto, eu senti que esse episódio ele se repetiu demais, e antes de gravar aqui eu tava refletindo sobre o episódio e honestamente eu sinto que ele poderia ter sido resolvido em uns 15 minutos ali, seja pelas cenas mais lentas, tanto dos vilões indo atrás dela, ou até mesmo da explicação, porque, por exemplo, a explicação, eu acho que eles repetem ela umas 2, 3 vezes ao longo do episódio. Depois, quando o Bruno também ajuda ela ali nos poderes, ele dá toda uma explicação técnica e depois ele fala de uma forma que a galera entende. Nesse caso específico, eu entendo, porque Miss Marvel é uma série mais juvenil, young adult ali, então faz sentido com que a linguagem e a narrativa ela seja um pouco mais fácil, e não que faça você ter uma pesquisa externa necessariamente, mas assim, de uma forma geral, não só por isso, né, a Marvel ela sempre entrega as coisas um pouco mais mastigadas aí pra gente, mas eu senti que esse episódio teve muita repetição, sendo que o final ali do episódio traz uma possibilidade de continuação, de talvez a gente saber uma outra versão dessa história, porque eu sinto que a família da Kamala tá ali presente, né, e a gente tem frases muito impactantes, como por exemplo, ela ouvindo o que o pai fala pro irmão, falando que quem tem família tem tudo, e aí a gente vê um momento de acolhimento ali da mãe dela. Inclusive, devo dizer aqui, isso é uma das coisas que eu mais tô gostando de Miss Marvel, não da história em si, mas da interação dela com a família dela, sobre o universo dela. Obviamente, assim, estou curiosa para o mistério, mas o que eu tô querendo dizer é que, pela parte de entretenimento, as coisas que mais estão me dando prazer é ver essa relação. Mas voltando aí sobre a relação dos pais dela, a mãe dela tem um momento ali de acolhimento com ela, e ela também fala, né, se você não me falar o que você tá passando, eu não tenho como te ajudar. Então eu imagino que se ela contasse, por exemplo, as coisas que ela tá passando, a mãe dela ia falar, não, filha, esse povo é doido. Inclusive, devo dizer aqui pra vocês, né, já tinha falado que a mãe do Cameron não parecia gente boa. Pra não mentir pra vocês, no início do episódio eu até falei assim, meu Deus, eu errei, eles são bonzinhos. Mas depois a gente tem uma virada e de fato eles eram vilões, e não me surpreenderia nada se a gente descobrisse que na versão da história da família da Kamala, a mãe do Cameron que matou a Aisha, talvez por uma ambição ao ver ali, né, o bracelete e querer aqueles poderes. Mas como eu falei, eu acho que o episódio ele vai ter um desenvolvimento maior dessa história. Não acho que necessariamente ela contou toda a história ali pra Kamala, e é interessante a gente até observar, né, que ela fala assim, ah, ela realmente é um docinho, como você comentou, e aí tem aquele momento meio jovem e ele fica com vergonha e tal. Mas eu fico pensando as coisas que o Cameron falou sobre a Kamala, como por exemplo, ela ser uma pessoa boa. Aqui nesse episódio a gente vê ela tendo um grande questionamento sobre quem ela
ela quer ser como heroína. Ela se penaliza muito por quase não ter salvo o garoto. Depois a gente até vê que o garoto ficou super agradecido e ela tá nesse questionamento, né? Nossa, olha o que minha vida virou depois que eu peguei o bracelete. Tem toda a relação do que a mãe falava ali com ela. Eu acho que, inclusive, a gente ainda vai entender mais, né, do porquê a mãe acha tão problemático o mundo da fantasia. E digo aqui também, não me surpreenderia se a mãe dela, de repente, não guardasse o segundo bracelete. Eu até fiquei pensando se, de repente, a mãe do Cameron, ela não tem um e por isso ela queria o da Kamala, pra ela ter os dois. Ou se a mãe da Kamala, ela até achou o segundo, né, porque supostamente poderia estar ali e eles pressupõem que os ingleses pegaram antes. E aí o que a Kamala achou é um e o outro ficaria pra mãe dela, porque a gente vê que tem um significado familiar muito grande. E eu acho que a mãe sabe de toda a história. E ela esconder esse segundo é porque talvez ela saiba da potência dos poderes tendo os dois juntos. Mas isso eu acho que seria uma revelação mais pro final da série. Não acho que seria, por exemplo, no próximo episódio. Ou pode ser, inclusive, que esse bracelete esteja lá, né, com a avó dela, pra não deixar os dois juntos. Até porque a avó dela falou que ela também teve aquela visão do trem. Então pode ser um ponto de conexão que a avó também usa e ambas viram. E por isso elas vão conversar sobre isso. Mas é muito doido, né? Imagina a Kamala falando pra mãe dela, então a gente tem que ir lá visitar a vovó, tipo, do nada, assim, sem contar o contexto dos poderes. Enfim, tô curiosa pra ver como vai ser a desculpa ou se o episódio vai iniciar dela já indo encontrar com a avó. E aqui, né, nesse episódio a gente vê, inclusive, como a mãe dela sente o fato da avó não ser muito presente. Muito provavelmente é por uma questão de proteção. Às vezes poderia até ser um sacrifício que a avó dela faz, mas a gente vê que a mãe da Kamala sente isso. E a mãe da Kamala fala, ah, ela não foi nem no meu casamento, porque que ela viria do meu filho. E outra coisa que eu não posso deixar de comentar, por último, mas não menos importante, é que agora os amigos da Kamala todos sabem, né? O Bruno e a Nakia. O Bruno já sabia, mas a Nakia descobriu ali. A gente viu que ela ficou um pouco brava, mas o Bruno, ele tem toda essa questão, né, de ir pra Caltech, e ele fala que ele não quer ir se a Kamala correr perigo. E ele vê todo o perigo ali. É bem capaz da gente até ver o Bruno desistir e não contar pra Kamala, porque pelo que ele passou, ele sabe que ela tá em perigo constante. Ou pode ser que em algum momento ele vá ali pra Caltech, porque ele sabe que a Nakia, sabendo e estando do lado dela, ela estaria protegida de alguma forma e que ela tomaria decisões mais sensatas. Gosto muito da presença do Bruno ali, na amizade que ele tem com a Kamala e também o interesse que ele tem nela. O Brian, né? Ai, tadinho. Mas eu também fico com pena dele deixar de realizar um sonho, né? De ir estudar, porque ele quer ficar ali perto dela e proteger ela. Compreensível e muito honroso, mas dá peninha. Enfim, gente, com tudo isso, né, deu pra gente até conversar bastante, fazer algumas teorias e tudo mais. Eu digo pra vocês que, assim, é aquela história, fazer vídeo semanal dá um trabalhinho. Então, se eu sentir que a série da Miss Marvel não tá andando muito, eu volto depois com um vídeo falando um geralzão da temporada, vou anotando o que achei de cada episódio, eu meio que faço uma super análise, porque realmente esse terceiro episódio foi um episódio que pra mim foi tão devagar. Eu acho que ele vai fazer muito mais sentido com o segundo, como um segundo ato de filme, então vem as explicações aí, então a gente vê essas separações muito claras ali. Eu tinha falado, né, de serem filmes divididos em série, então a gente tem o primeiro ato de apresentação, o segundo as explicações e camadas, e o terceiro ali a resolução. Então se eu sentir que tá demorando demais, eu volto aqui com um vídeo mais geralzão, porque eu quase não vim fazer esse vídeo aqui pra vocês. Achei até que tinha muito menos coisa pra falar. E como eu falei, né, foi um episódio mais devagar, com muitas repetições, e eu acho que ele poderia ter sido resolvido em 15 minutos. Mas não quer dizer que não tiveram momentos de prazer. Gostei muito de ver ali o casamento, gostei de ver as danças, gostei de ver a Nakia conseguindo ganhar as eleições. É isso que eu falei, eu gosto muito mais da parte pessoal, me entretém muito mais até o momento, muito mais que o mistério, apesar de estar curiosa. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio, e se você acha que essas teorias podem acontecer, ou qual a sua teoria pro direcionamento dessa história. Vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!